E aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Matemática Sem Drama. Eu sou o professor Diego Souza. Bem, na aula de hoje a gente vai ter uma aula sobre progressão aritmética, tá? E assim, qual que é a habilidade que está relacionada a esse conteúdo do Enem? Bem, vocês precisam, turma, desenvolver a identificação de padrões numéricos ou princípios de contagem, que aí já começa a ser interessante porque você vê que o Enem ele junta, né, tanto a parte de progressões com a parte de análise combinatória. Que assim, análise combinatória geralmente é mais difícil na prova, sim, mas aí a gente vai ter essa parte de progressão aritmética para compensar essa área, tá bom? Bem, a situação, o problema que nós vamos ter é o seguinte, ó, vamos iniciar a aula. Vamos supor que você ganhou um cofre dos seus pais, tá? E aí, no primeiro dia que você tá com o seu cofre, seus pais colocam, tá, R$ 5. Inicialmente, eles colocam no primeiro dia R$ 5. Depois disso, a cada dia, seu pai coloca R$ 1 e sua mãe coloca R$ 1. Ou seja, você começou com 5, mas toda noite, tá, você ganha R$ 2, tá certo? Faltou o Szinho. R$ 2, tá? Aí a gente tem 3 perguntas para responder durante essa aula. Eu quero saber de vocês. Quanto que eu vou ter se continua nesse esquema, tá? No 8º dia. Quero saber quanto que eu vou ter no 30º dia e qual o valor, o resultado que eu tenho se eu somar os valores de cada dia desse que está sendo investido aí. Se eu somar todos esses valores, eu vou ter quanto, né? Ao final vai dar quanto? Para a aula de hoje, para não ficar um vídeo muito extenso, a gente vai responder o item A e B, tá? Próxima aula eu respondo o item C. Vai ter uma continuidade, essa aula vai ter parte 1 e 2, tá certo? Depois disso, obviamente, exercícios. Então vamos lá, vamos juntos, ó. A primeira pergunta é, eu tenho R$ 5 no primeiro dia e depois eu ganho sempre R$ 2. Aí eu quero saber quanto que eu vou ter no 8º dia. Então, uma das ideias que vocês podem ter para responder esse problema seria o seguinte, ó. Professor, me parece que no 8º dia não são muitos números, né? São poucos. Eu acho que eu consigo fazer de um em um até chegar no 8º. Então, a primeira observação que eu acho que vocês devem fazer é o seguinte. Professor, o 8º dia ele é tão pouco, né? Talvez eu consiga fazer de um em um até chegar a ele. Galera, eu concordo. Eu chamo esse método de raça. Você mostra para a prova aqui. Eu quero acertar isso aqui a qualquer que seja o custo. Então, eu vou tentar fazer isso aqui até conseguir chegar no valor que ele quer. E essa é a primeira estratégia que eu vou usar para responder. Olha aqui, ó, vem comigo. Então, como que seria a nossa primeira solução? No primeiro dia, como eu disse, né, foi posto R$ 5 no meu cofre. No entanto, a partir do primeiro dia, ó, no segundo dia, já colocaram mais R$ 2, então eu passo a ter 7. No terceiro, 9. No quarto, 11. No quinto, 13. Sexto, 15. Sétimo, 17. E no oitavo e último dia, mais R$ 2, passou a ser 19. Perfeito. Então, qual que é a minha resposta? Quanto que eu vou ter ao final do 8º dia? R$ 19. Acabou com a questão. Conseguiu, acertou. Assim, agora você deve estar pensando, né? Vixe, mas professor, porque o 8º dia é um dia relativamente curto, né? Uma quantidade relativamente curta. Se fosse, por exemplo, 20 dias, talvez eu faria ainda na raça, mas 50 dias já não se torna viável. Porque principalmente por questão do tempo de prova que a gente tem no Enem, que é em torno de 3 minutos e meio por questão na prova de matemática, tá? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai encontrar uma outra maneira de responder esse problema. Que maneira seria essa? Ó, vem aqui comigo. Vamos chamar de segunda solução. Para a segunda solução, eu vou destacar o seguinte. Eu tenho um valor inicial, um valor que foi investido no primeiro dia. Esse cara eu sempre vou ter que destacá-lo. Então, eu vou começar destacando esses R$ 5. Olha, agora observem comigo, ó. Desses R$ 5 para os demais valores, sempre o que foi que aconteceu, ó. Eu sempre somei 2, 2, 2 e assim por diante. Podem observar, sempre eu somei 2 em todos os valores. Então, o que é que acontece? A minha resposta vai ser o 5. O 5 quando eu somar um monte de vezes o número 2. Um monte de vezes o número 2. Ó.
Então seria 5, mais 2, mais 2, mais 2, e assim por diante. E por último, 2. Então agora o nosso problema, veja, né? O nosso problema é outro. Eu não quero mais saber o resultado final. Até quero, mas ó, eu quero uma outra pergunta. Eu quero saber quantas vezes eu somei esse 2. Porque se eu souber a quantidade de vezes que eu estou somando esse 2, acabou o meu problema. E aí é fácil. Muitos de vocês já estão dizendo, ó, como eu quero o 8º dia, quantas vezes eu somei esse 2? Quase, turma. Muita gente disse que foram 8 vezes. Turma, essa é a única parte desse conteúdo que vocês podem errar, que vocês podem se enganar. Por quê? Porque não são 8 vezes por ser 8 dias, né? São só 7 vezes. Ou seja, a quantidade de 2, né, que eu somei aqui, são 8 menos 1. Professor, mas de onde vem esse 1? Por quê? Primeiro, o número 5, ele não foi somado 2. Por isso que não são 8 vezes. Eu estou perdendo uma vez, por isso 8 menos 1. E eu posso até contar com vocês. Vamos contar aqui, ó. Eu somei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. Bateu com a quantidade de vezes que a gente está pondo ali, 8 menos 1, tá? E aí, como que vai ser o meu valor, ó? O que eu vou ter ao final aí juntando esse dinheiro, né? Eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter 5 mais... Como eu tenho 7 vezes o número 2, ao invés de eu somar o 2 7 vezes, eu vou multiplicar direto, ó. 2 vezes 7. Sabemos que 2 vezes 7 é 14. 14 mais 5, 19. Observem que bateu exatamente a minha resposta aqui, ó. Obviamente, né? Tá? Pois deu para entender mais ou menos. Vamos responder o item B, que aí o item B vai nos ajudar também, ó. Olha o que ele diz no item B, ó. Ele quer o valor no 30º dia. Como é que eu vou fazer, professor? Eu começo sempre no valor inicial. Então, eu começo com meus 5 reais, tá? Eu sempre estou somando quanto? Eu sempre estou somando 2. Então, o problema agora consiste em saber quantas vezes eu somei esse 2. E aí é fácil, porque se são 30 dias, é sempre um a menos. Então, foram 29 vezes, desculpa. Ou seja, 30 menos 1. Perfeito. Então, o valor que eu vou ter ao final do 30º dia seria 5 mais 29 vezes 2. 29 vezes 2 mais 5 dá 63. Lembrando que primeiro faz a multiplicação e o resultado é que soma com 5, tá bom? É muito comum, né, alguns alunos desconfiarem. Dá essa resposta mesmo, professor? Galera, eu digo o seguinte, essa primeira vez, pelo menos como vocês ainda estão aprendendo, eu sugiro até você copiar mesmo. Copiar a listinha aí de números que você está tendo até o 30º número, que aí você vai bater nesse valor aí, no 63, você vai conseguir conferir. Ó, essa sequência que eu estou apresentando aí para vocês, ela é muito conhecida dentro da matemática, tá? Na verdade, ela é muito importante, porque ela é o assunto da nossa aula. A essa sequência, a gente vai chamar, a partir de agora, de progressões aritméticas. Então, tudo que a gente abordar aqui só vale se for uma progressão aritmética. Professor, e como é que eu olho para uma sequência e digo, isso é uma progressão aritmética? A progressão aritmética ela tem uma característica muito peculiar, turma. Ela segue um padrão de avanço. Que padrão é esse? Ou é um acréscimo de um valor constante, ou é a subtração de um valor constante. Nesse nosso exemplo, por exemplo, é um acréscimo de 2. Como eu tenho sempre um acréscimo do mesmo valor, a gente vai chamar essa sequência de progressão aritmética, tá? Nas progressões aritméticas, cada valor desse aí tem um nome específico, tá? A gente vai chamar de nomenclatura, é a forma com que eu chamo eles, que eu nomeio. Por exemplo, ó, a gente vai dizer que todos esses números vão ser letras, né? Como geralmente a gente escreve. Se a gente quer escrever uma sequência no geral, a gente vai ter que usar letras. E aí os matemáticos pensaram assim, ó, como as sequências são todos valores distintos, eu não posso chamar cada valor desse de uma letra. Por que eu não posso? Porque, por exemplo, uma sequência de 30 termos, ó, que é esse caso do item B, eu nem tenho letra do alfabeto suficiente para isso, né? Então, o que é que ocorre? Eles pensaram assim, ó, eu não posso chamar, para diferenciar esses números, cada número com a letra. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar tudo de A. Vixe, professor, mas na matemática é números diferentes com a mesma letra? Não, a gente vai diferenciar aqui, ó. A gente vai chamar de A e vamos escrever um valor no índice. O que é esse valor?
Galera, esse valor ele vai corresponder à posição dos números da sua sequência. Porque quando você tem uma sequência, a ordem que os elementos aparecem é muito importante. Então, por exemplo, quem seria o nosso A1? Seria o primeiro termo da nossa sequência. Nesse caso, ele vale 5, tá? Sim, e outro detalhe. Esses números da sequência, a partir de agora, a gente vai chamar de termos. Então, nós temos aí o A1, que é o nosso primeiro termo, que vale 5. Temos também o A6, que aí vocês já devem ter concluído que será o nosso sexto termo da sequência. E nesse caso, ele está bem aqui. Esse cara, ele mede 15, tá bom? Então, o A6 é 15. Além disso, a gente vai ter um cara muito importante, que é o que a gente vai chamar de R. É a nossa razão. O que é isso? Em toda sequência, em toda progressão aritmética, eu vou estar sempre somando o mesmo valor ou subtraindo o mesmo valor. Observem, essa sequência ela só existe porque eu estou sempre somando duas unidades. Então, a razão de existência dela é o fato de eu somar 2. Por isso que a gente vai dizer que a razão dessa sequência é 2. No geral, as sequências assim são fáceis de encontrar a razão, né? Principalmente quando ele me dá a sequência tal qual eu dei para vocês aí. O problema é porque às vezes não está tão claro quanto que eu estou somando de um número para o outro. Aqui é fácil porque é 2, tá? Como é que eu faço para descobrir a razão? Existe uma fórmula também. Você pode fazer o seguinte. Se você, na sequência que ele der, se você não perceber que ele está sempre somando 2, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar dois termos consecutivos e vai subtrair o segundo pelo primeiro. Obviamente, desse modo, você vai saber quanto que somou ao primeiro valor para conseguir o segundo, certo? Então, por exemplo, ó, vou escolher esses dois termos aqui. Vamos supor que eu não sei qual é a razão dessa sequência. Eu escolhi esses dois termos. Como é que eu descubro? Eu subtraio o posterior pelo anterior, nessa ordem sempre. 11 menos 9, 2. De fato, eu encontrei o nosso 2. É uma maneira de encontrar a razão, tá bom? Além disso, existe um outro termo que é o n, que ele também é muito importante. Esse n vai ser o número de termos da nossa sequência. Nesse caso, como eu tenho 8, então eu vou colocar aqui igual a 8. E por último, tá? O último termo importante, galera, é o que a gente vai chamar de AN. Obviamente, esse AN aqui, ó, ele faz muita referência ao A1 e ao A6. A ideia é a mesma. Esse cara aqui, ó, é o enésimo termo. O que é que isso quer dizer, professor? Aqui é o primeiro termo, aqui é o sexto. Mas às vezes ele vai querer um termo qualquer, que eu não sei qual é. E aí eu vou chamar de AN, tá? Esse é o termo que ele me pediu. Se na questão ele me pediu o terceiro termo, ele quer o A3. O décimo termo, o A10. Se ele não especificar, ele quer o AN, tá bom? Então, AN é o nosso enésimo termo. Primeiro, quinto, décimo, são todos os termos, tá? E especificamente o que ele pedir. Essa é a nomenclatura importante para nosso assunto de progressão aritmética. Bem, né? Mas muitos de vocês que já estudaram esse assunto devem estar pensando, nossa, mas tinha uma fórmula para calcular isso. Galera, e tem sim. A fórmula é o seguinte, ó. A gente chama essa fórmula de termo geral de uma progressão aritmética. O que quer dizer isso? Qualquer que seja o termo que ele me pedir, eu posso utilizar essa fórmula, por exemplo. Ó, se essa fórmula é para qualquer que seja o termo, eu vou começar com a n, porque eu não sei qual é o termo que ele está pedindo, tá? E vai ser igual. Olha, observe, na minha segunda solução do item A e no item B, como foi que eu fiz? Eu sempre comecei pelo número 5, turma. Então, na nossa fórmula, eu disse, né? Destaca o valor inicial, destaca a parte fixa inicialmente. Então, nós temos, ó, vai ser igual ao primeiro valor, como nós fizemos aqui, tá? Depois eu fiz o quê? Eu sempre somei, ó. Eu sempre somei quanto? Foi o 7 e o 20, né? Vezes alguma coisa, obviamente. A gente fala desse vezes. De onde surgiu esse 7? Ó? Olha aqui embaixo. Foi o número de termos, que é 8, menos 1. De onde surgiu o 29? Foi o número de termos, que é 30, menos 1. Então, aqui vai ficar como? Vai ficar uma soma, obviamente, do número de termos menos, observe que foi sempre menos 1, ó. Menos 1, perfeito. Como aqui eu não sei o número de termos, eu estou chamando de n, então vai ser mais n menos 1. Depois eu multipliquei esse valor, ó, observem, por quanto? Por 2. Mas de onde que surge esse 2? É a nossa, perfeito, é a nossa razão. Por isso, vezes a razão. Galera, essa é a fórmula do termo geral de uma sequência.
qualquer que seja o termo que você me pedir da sequência, eu não quero ir contando de um em um, eu posso utilizar essa fórmula. Professor, eu queria testar essa fórmula, um exemplo. Não tem problema. Eu vou dar um exemplo dessa fórmula nesse item aqui, ó. Ah, professor, mas aí é uma moleza, porque como que nesse item, se já está aqui a resposta, eu já sei que é 63. Tudo bem, turma, mas assim, a minha ideia aqui é aplicar a fórmula para vocês verem como ela funciona, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que eu não sei que a resposta é 63. Olha como que ficaria, ó. Ele pede, né, uma questão, ele dá uma sequência dessa e pede o 30º dia, o valor que eu vou ter no 30º dia. Como é que eu faço? Eu quero calcular o A quanto? Exatamente, o N é o termo que ele quer. Então, eu quero calcular o A 30. Vai ser igual ao, pela fórmula, primeiro termo. Aí eu tenho que observar. Quem é o primeiro termo da minha sequência? Perfeito, 5. Por isso, 5. Pela fórmula, soma o N. Esse N aqui, ó, é o valor desse índice aqui, ó. Observe que é 30, tá? Então, vai ficar mais 30 menos 1. Vezes a razão. A razão é 2. Eu sempre estou somando 2. Perfeito. Resolvo primeiro o que está no parêntese. 30 menos 1, 29. Então, isso fica 5 mais 29 vezes 2. Galera, observem que essa expressão é exatamente igual a essa aqui, ó. Obviamente, então, vai dar o mesmo valor. Vai dar quanto? 63. Observem que bateu, né? As duas situações, as duas condições. Professor, então eu posso usar a fórmula, eu posso usar essa estratégia? Sim, você pode usar qualquer uma das duas. Mas, particularmente, dependendo da questão, eu acho esse método muito rápido, esse primeiro que eu fiz, tá? Agora, sim, existem perguntas que eles se tornam muito complexos de ser feita, porque você tem que entender mesmo como que é que está funcionando. Aqui não, aqui no geral você decora a fórmula, entendeu, claro, como que como ela surge, mas assim, aí fica às vezes mais fácil de aplicar, dependendo do problema, tá? Galera, eu vou encerrar esse vídeo aqui, eu espero que vocês tenham entendido tudo. Relembro a você que o item C a gente vai resolver na próxima aula, que possivelmente, né, vai ser somente esse item C, que também eu quero uma videoaula curtinha, tá? Peço que se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal também, clica no sininho de notificações para receber um vídeo novo sempre que a gente postar, tá bom? Além disso, pessoal, nos segue também nas redes sociais, Facebook e Instagram. No Instagram eu estou postando constantemente alguns mapas mentais, inclusive esse eu vou postar também, tá certo? Não esqueçam também de clicar aqui nessa próxima videoaula para aparecer que vai ser o nosso item C. No mais, pessoal, agradeço a vocês a força de vontade, a luta que vocês têm para tentar ingressar aí numa universidade, tá? Entrar numa universidade federal ou estadual, ou mesmo na faculdade particular. Estou junto com vocês e vamos firme e forte.